Vamos falar de Vasco, vamos num papo editorial rapidinho. Veio uma notícia de Santa Catarina falando sobre o JP e também uma expectativa do Fernando Diniz, já que ele está para ser próximo a fechar com o Gigante da Colina. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, um bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso porque vai ter uma sequência pesada fora de casa. Na verdade não seria nem fora de casa, mas o Pedrinho resolveu vender, né, o mando de campo. Então a bola vai rolar e como vai rolar? Quinta-feira lá em Ponta Grossa contra o Operário pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E domingo às 4 da tarde, lá em Brasília, em Mané Garrincha, era para ser em São Januário, mas o Pedrinho resolveu vender. E será aí no Mané Garrincha contra o Palmeiras. Bom, o Felipe será o treinador do jogo de quinta. Há uma expectativa de fechar nas próximas horas com o Fernando Diniz e depois saber se ele será ou não o treinador no jogo contra o Verdão lá em Brasília. Bom, houve uma bafa-bafa de manhã porque o Rodrigo Franco, nesse esporte de Santa Catarina, deu uns detalhes do contrato do JP, né? De um contrato de empréstimo do Vasco com o Avaí pelo JP, que seria que o clube catarinense teria a opção de comprar 50% do jogador, mas não falou o valor. E se nesse período o Vasco receber uma proposta de um outro clube, não poderá fechar antes de ouvir o Avaí, que pode cobrir a oferta. Bom, praticamente uma doação, se for nesse sentido. Porém, eu procurei o Vasco disse não ter essa informação. E os colegas, o Carlos Barretti, ou pelo menos o Carlos Barretti é jornalista, e o Matheus Gilberto, que diz ser estudante de jornalismo, não sei se ele é estudante de jornalismo, mas não seria uma coisa triste, né? Um cara que está trabalhando meio sem ser por formação, mas tudo bem. Eu sou contra quem trabalha no jornalismo sem ser formado, tem diploma de jornalista, mas bola para frente e eles negaram a tal informação. Para eles negarem essa informação, a fonte deles deve ser o empresário do jogador, porque para saber esse negócio de contrato, ou o presidente Pedrinho, ou o Marcelo Santana, que participaram da negociação, ou o empresário falou. Porque dos outros cargos no Vasco não tiveram essa informação. Seja como for, eu acho que o Vasco deveria vir a público falar sobre isso. Porque seria mais um ataque a divisão de base, né, já que o GP é um cria do Vasco. Então vamos aguardar se o Vasco ainda vai se pronunciar sobre o caso. Bom, sobre o Fernando Diniz, continuo achando que ele não tem esse elenco
potencial ele tem para ser um treinador que no futuro volte à seleção brasileira. Ele foi para a seleção, se tem ainda quem está muito estabelecido como treinador com tantos títulos para dizer, não, agora ele está ok para a seleção, mas a forma que ele gosta de ver o time jogar, até esbarrei com uma declaração dele no Charla, que ele falando que é uma mistura de futebol de salão com futebol de campo, passos curtos e rápidos, zagueiros que saiam jogando. Eu tenho até um tipo de porta-voz na diretoria, que hoje, né, o Pedrinho tem uma coisa que ele é abençoado, posso dizer, que os outros não tiveram, é uma quantidade de chapa branca, né, que apoia incondicionalmente ele. Eu acho que o nosso dever é questionar, noticiar, questionar, apurar, sempre duvidar. Porque o que leva às perguntas é o questionamento, mas hoje ele tem uma assessoria, além da assessoria de imprensa do clube, que praticamente quer enfiar o Fernando Diniz para o goela abaixo, que ele vai recuperar. Coutinho vai recuperar o João Vitor, que o João Vitor vai aprender a sair jogando, até o Safosa, mas que ele tem um tipo de poder de milagre. Eu espero aguardar, eu espero até que eles estejam certos, porque se eles estiverem certos, o Vasco vai se dar bem. Mas nos últimos resultados do Fernando Diniz, com exceção no Fluminense, daquele Fluminense de campeão da Libertadores, que no ano seguinte não deu em nada. Com exceção com aquele Fluminense, da campeão da Libertadores, ele não chegou a lugar algum. Mas espero que eles estejam certos, né? Porque estão colocando o Fernando Diniz num patamar de um Tele Santana, de um Pepe Guardiola. Ele não está nesse patamar. Pode um dia chegar, mas hoje ele não está. Mas é aquilo, né? O Pedrinho sempre mostrou ser muito fã do Fernando Diniz. Então leva tudo a crer que será o ex-técnico do Fluminense, do Cruzeiro, aliás, a Toca da Raposa, se perguntar sobre o Fernando Diniz para algum cruzeirense, vai ficar com raiva. Então, é isso, galera. Mas vocês estão empolgados com o Fernando Diniz, se ele fechar ou não, estão com o pé na frente e outro atrás? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos tem vez. Até uma boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.